Ok? Ok, aham, agora foi. Olá, então, bem-vindo todos ao webinário de informação direcionada a mulheres que fazem parte do movimento de luta contra a AIDS sobre a Agenda 2030, direitos econômicos, direitos humanos e documentos relacionados. A gente tem o prazer de receber hoje, então, aqui conosco a Laura Cury, que é da CTICT, que vai poder se apresentar e participar um pouco desses conteúdos conosco. Então, Laura, obrigado por ter aceitado nosso convite, obrigado por estar aqui. Fique à vontade. Olá, bom dia a todos, todas, todes. Leandro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou a Laura Cury, eu sou de uma ONG chamada ACT Promoção da Saúde. A gente trabalha com advocacy por políticas públicas principalmente de prevenção aos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. E nessa capacidade a gente integrou o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, né? O GT da Agenda 2030, e a CT é uma das organizações cofacilitadoras desse GT. Então, acho que é um pouco nessa capacidade que eu vim apresentar hoje, dar uma pincelada um pouquinho aqui sobre o que é a agenda, sobre como estamos, e especificamente a questão de gênero. Então, eu vou apresentar aqui uns slides e vocês fiquem à vontade, se quiserem, né, fazer alguma pergunta, interromper, achar que alguma coisa que eu estou falando, enfim, não vem ao caso, vocês podem me orientando, tá certo? Mas vamos lá. Deixa eu apresentar aqui compartilhar, quer dizer, a tela. Vocês já estão enxergando? Deixa eu colocar aqui em Então, modo assim, Pronto. Então, vou falar um pouquinho com vocês da agenda, né? Bom, a Agenda 2030, né, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, ela foi adotada em 2015, ela foi adotada na esteira dos Objetivos de Desenvolvimento de Milênio, né, esses vigoraram entre 2000 e 2015, e daí, assim, era uma agenda já que falava de pobreza, de fome, e que tinha tido, né, um relativo sucesso, não que fosse, né, um sucesso absoluto de implementação, mas enfim, foi visto como uma coisa interessante, uma coisa boa. E em 2015, então, se propôs ampliar essa agenda, agora falando de outros temas mais diversos que a Agenda de Desenvolvimento Sustentável e que vigora, portanto, né, passou a vigorar a partir de 2015 e que vai até 2030. Então, essa é uma agenda ampliada, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vocês podem ver aí na tela, sendo que, né, estava conversando agora, né, com os colegas um pouquinho antes de começar essa apresentação, sendo que agora o governo brasileiro fala, né, num 18º objetivo, que é para erradicação do racismo estrutural, mas, enfim, são 17 objetivos que foram compactuados por todos os Estados-membros da ONU, né, 193 Estados-membros, inclusive o Brasil. E o Brasil, inclusive, desempenhou um papel de liderança dessa diplomacia, né, do que seria essa agenda, trazendo muito dos pleitos dos países em desenvolvimento. E várias desses objetivos, dessas metas, eles estão presentes, inclusive, na nossa Constituição Federal. Então, quando a gente olha para um documento antigo, como a Constituição de 88, a gente já vê diversos desses princípios, né, já ali colocados. Então, assim, é uma agenda da ONU, mas também é, sem dúvida, uma agenda que faça sentido, né, ao Brasil. Inclusive, tem várias metas que foram adaptadas à nossa realidade nacional. De qualquer maneira, só queria trazer aqui uma questão, né, que essa Agenda 2030, ela é pensada na intersecção entre três pilares fundamentais. Um pilar social, então, né, olhando aqui na tela, se a gente pensar, pelo menos nos primeiros cinco, né, pobreza, fome, saúde, educação, igualdade de gênero, a gente coloca dentro de uma esfera, né, social, de um eixo social, de um eixo econômico, então, né, ODS 8, 9, né, emprego digno, crescimento econômico, indústria, inovação, e um eixo ambiental. Então, se a gente olhar aqui na última fileira, né, combate
mudanças climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, enfim. Então, são esses três principais eixos, e é na intersecção deles que o desenvolvimento sustentável de fato acontece, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com o ODS 3, né? Saúde e bem-estar. Eu não consigo pensar em saúde de uma maneira integrada, holística, se eu não atentar para como estão as questões, por exemplo, de emprego, de crescimento econômico, né? Como é que está, a questão econômica dessa população? Quais são as questões de saneamento, né, ODS 6? Como é que é a questão de alteração climática? Como é que isso impacta a saúde? Então, isso é só um exemplo, né, para falar que todos eles estão interligados, né? Um pouco de um efeito dominó, um acaba afetando o outro, em maior ou em menor escala, né? Dependendo da lente que você usa, a gente consegue ver esse impacto. E eu acho que acho que é a grande sacada, né, da Agenda 2030, de entender que a gente não consegue, não deve olhar só para o seu próprio quadradinho, literalmente, mas sim entender como essas coisas se funcionam, né, enfim, num jogo de, assim, de encaixar as peças mesmo, entender que as coisas estão interligadas. Então, muito brevemente, acho que essa é uma apresentação da Agenda 2030. Ela prevê a ação de governo, de sociedade civil, né, inclusive academia e do setor privado, entendendo que todos esses atores devem desempenhar um papel na implementação dos ODS. Bom, então existe essa agenda. E como é que a gente sabe se os países ou as localidades, as regiões, enfim, se elas estão avançando na implementação ou não? Bom, por meio de um monitoramento, né? Então, a Agenda 2030, ela incentiva os Estados-membros, né, os países, os 193 países, a fazerem revisões regulares do progresso dos ODS. Então, os governos, eles apresentam relatórios nacionais voluntários. Esses relatórios, eles, né, como diz o nome, eles são voluntários, os países não são obrigados a apresentar esses relatórios, porém, é importante, né, até mesmo como uma forma de baliza, saber o que está sendo implementado, o que não está, quais são os obstáculos, né? E os governos locais e regionais, eles também têm se envolvido cada vez mais na implementação dos ODS e eles também são incentivados, né, a fazer revisões locais voluntárias, isso pode ser publicado também no site da ONU. E a sociedade civil também realiza o seu próprio monitoramento. E no caso do Brasil, esse monitoramento ele foi particularmente importante, eu já vou falar um pouquinho mais dele, mas porque fazia muito tempo que o Estado brasileiro não apresentava o seu relatório voluntário nacional. Durante todo o último governo, os últimos anos, o Brasil não se comprometeu em apresentar relatório, inclusive né, desprezava a Agenda 2030, não via valor nesses objetivos, nessas metas, enfim. E o Brasil não apresentava o seu relatório, a gente não sabia como é que estava, ou não saberia como estaria o estado de implementação da agenda, se não fosse pela sociedade civil, que meio que manteve viva a Agenda 2030 no país por todo esse tempo. E esse ano, né, 2024, quando o Estado brasileiro apresentou o seu relatório na ONU, né? Foi em julho, agora, no Fórum Político de Alto Nível, eu tive a oportunidade de acompanhar. Esse papel da sociedade civil, inclusive, ele foi muito elogiado, né? Falando, se não fosse pela sociedade civil, a gente não teria nenhum tipo de informação, né, sobre a Agenda 2030 no país. Esse monitoramento da sociedade civil, que é do grupo de trabalho, né, da Agenda 2030, o GT, ele é feito por meio de o que a gente chama de relatório Luz. O relatório Luz é um documento de monitoramento, então ele avalia as 169 metas, os 17 ODS, são mais de 100 organizações que compõem o GT, mas também de parceiros, academia, etc., que se envolvem para usar dados dentro do possível oficiais para entender como é que está a implementação de cada uma dessas metas, mas ele também é um documento propositivo. Então, a gente faz o monitoramento, né, vê um farol, né, de como é que está, se está verde, se está vermelho,
e, ao mesmo tempo, propõe também recomendações. Então, são as contribuições desse grupo, né, de como que poderia, eventualmente, a gente poderia estar fazendo melhor do que a gente está. Então, vocês podem ver, aqui tem uma série histórica, né, de relatórios Luz, e teve um último, né, como eu falei, que foi, acho que a 8ª edição, que foi lançada esse ano. O que vocês estão vendo agora na tela, esse é de 2023. Eu estou trazendo só para efeito de comparação. Então, a gente estava, dentro dessa revisão periódica que é feita pela sociedade civil, a gente estava vendo um progresso negativo, mais ou menos. A gente estava indo do mal ao pior. Então, cada ano que a gente fazia essa análise, a fotografia que aparecia no final era pior. Isso culminou no ano passado, em 2023. Então, vocês conseguem olhar aqui no marronzinho, a gente tinha 60% das metas em retrocesso, sendo que se a gente considerasse metas em retrocesso ameaçadas ou estagnadas, né, então aí nos tons terrosos, né, laranja e esse meio ocre, a gente teria cerca de 80% das metas nessa condição. Ou seja, um diagnóstico bem ruim, bem difícil, tá? Isso agora, em 2024, começa a mudar de figura, né? Então, a gente tem um governo que está disposto a prestar contas, né? Falar o que está fazendo, que começa a prestar mais atenção para essa agenda e o que ela significa. Então, a gente consegue ver que agora, em 2024, a gente teve 24% das metas em retrocesso, né? E quase 35% em algum tipo de avanço, ainda que talvez insuficiente. Em avanço satisfatório, a gente teve quase 8%. Então, o que isso significa? Significa que sim, estamos avançando, a gente está num caminho certo, né? Basicamente, a gente começa a olhar para essa agenda, se atentar a ela e tentar implementar, mas muitas vezes a gente está voltando a níveis anteriores, ou seja, voltando a patamares de anos atrás, né? O desmonte foi tão grande que agora a gente volta né, a começar a crescer de novo, a atuar na maneira correta. Então, isso não significa que a gente vai ter todos os objetivos e as metas implementadas até 2030, muito longe disso. Aliás, infelizmente, acho que a maior parte dos países não, mas no caso do Brasil, certamente não. Isso só significa que agora a gente começa a avançar. Então, tem uma força-tarefa muito grande, né, para nos próximos, a gente já está quase no final de 2024, vai nos próximos 5 anos, muita coisa tem que mudar. E a gente sabe, né, quem trabalha com advocacy, com política pública, infelizmente, esse tempo ele é muito alargado, né? 5 anos é pouquíssimo tempo para você conseguir ver essas mudanças de fato acontecendo e impactando a vida das pessoas de uma maneira positiva, como tem que ser. Mas, enfim, acho que a gente tem aqui uma boa notícia. Eu não sou especialista em igualdade de gênero, mas, enfim, trabalho com isso também, né, dentro da ideia das interseccionalidades, mas falar um pouquinho com vocês sobre o ODS 5 em particular, né? Então, ele fala em eliminar todas as formas de discriminação de gênero, nas intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião, nacionalidade, principalmente para as meninas e as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas, né? Então, a gente vai afunilando, de certa maneira, as vulnerabilidades. Então, ser mulher já é uma vulnerabilidade, entre aspas, aspas não, na verdade, é uma vulnerabilidade. Nós, mulheres, já temos, né, menos acesso a diversos serviços e igualdades do que os homens, e conforme você vai olhando, né, desagregando aí por idade, raça, deficiência, né, isso vai se afunilando e a vulnerabilidade fica ainda maior. Então, o ODS 5, ele propõe né, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e das meninas, né, ter uma igualdade de oportunidade para liderança em todos os níveis de tomada de decisão, na esfera pública, nas dimensões política, econômica, de novo, né, considerando todas essas intersecções. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês justamente dessa intersecção, né? Então, como eu falei, eu sempre acho que um ODS dialoga com todos os demais.
mas trouxe aqui alguns só para a gente ter uma ideia, né? Então, o que igualdade de gênero tem a ver com pobreza, né? Com a DS1? Bom, as mulheres elas enfrentam níveis mais altos de pobreza, de um modo geral, por conta justamente da desigualdade de oportunidades, jornada tripla de trabalho, acesso limitado a recursos, discriminação, né? Mulheres ainda ganham menos para executar a mesma função, muitas vezes não têm acesso às mesmas oportunidades, né? Então a gente precisa empoderar as meninas e as mulheres para conseguir reduzir a pobreza global. E ODS 5, qual a sua relação com a saúde, né? Então, a gente tem as questões de saúde reprodutiva, materna, neonatal, além de questões com violência baseada em gênero. Então, por exemplo, eu trabalho muito com metas 3.4 e 3.5, que falam de doenças crônicas e da questão de álcool, por exemplo. Como é que o uso de álcool afeta principalmente as mulheres, né? Como é que isso acaba levando à violência de gênero, por exemplo. Relação com educação, né? Então, a gente precisa abordar a lacuna educacional que ainda afeta, né, as meninas e as mulheres em muitas regiões do mundo. Então, geralmente, as mulheres estudam menos, têm uma carga aí de trabalho relacionada à família, não podem estudar, não têm as mesmas oportunidades que os homens. Mesma coisa, né, se a gente está falando de trabalho decente e crescimento econômico, né? Como eu falei, geralmente as mulheres ganham menos para desempenhar o mesmo tipo de trabalho e a gente precisa assegurar, então, condições justas de trabalho para todas as mulheres. E o ODS 10 que fala de redução das desigualdades, daí entendo que seja diversos tipos de desigualdades, né, de gênero, de raça, de idade, de orientação sexual, mas enfim, acho que aqui especificamente, né, a gente está falando das desigualdades de gênero. E apesar daqui desse slide falar lá em cima que é 2023, não é, tá? Esse gráfico já é do relatório Luz de 2024, a gente sempre analisa os dados de um ano antes, né? Então, o último dado que a gente tem aqui é de 2023, e só batendo o olho aqui no gráfico a gente vê, né? Teve uma queda muito significativa aí nos investimentos para o ODS 5, né? Para combate à desigualdade de gênero no país. Assim, vertiginosa essa queda, de 2016 até 2021. E a gente começa a ver agora, então, uma retomada nos investimentos, ainda que, né, o orçamento do BNDES destinado ao ODS 5, que ele tenha sido consistentemente o último em recursos alocados desde 2015, e mesmo com esse aumento agora que a gente começa a ver, principalmente em 2023, e que basicamente está voltando a dados de 2018, como vocês podem ver. Quando eu falei que a gente está reconstruindo, é literalmente isso, né? Voltando a dados de 2018. E mesmo esse orçamento, só 60% dele foi executado. Então, assim, falta muito investimento público nessa área. Aqui também falar um pouquinho com vocês sobre o que os dados mostram no Brasil de violência de gênero. A gente também vê aí um aumento bastante significativo nos últimos anos. Nesse caso, não é nem que a gente está voltando para patamares anteriores, né? Isso está crescendo mesmo. Então, 2022 teve um aumento nos feminicídios, na violência sexual. Nessas taxas, elas são muito preocupantes. E acho que o fato da gente ter um orçamento muito restrito, né, para esse tipo de política, ele está refletido aqui, né, no aumento de violência de gênero. Bom, eu falei que essa ia ser só uma pincelada, né? Mas, enfim, acho que para falar um pouco da implementação, dos desafios, né? Então, a gente precisa de políticas e de ações inclusivas, sensíveis a questões de gênero. E isso significa a gente enfrentar normas sociais arraigadas, um machismo estrutural, discriminação institucional, né? Diversas barreiras econômicas. E como eu falei, né, foi um pouco essa intenção de mostrar a relação com os ODS. A gente precisa de uma abordagem que seja holística, né, que olhe para esse macro, que veja a imagem como um todo e que integre esse empoderamento feminino em todos os níveis da sociedade, das políticas públicas.
O ODS 5, eu falo, as mulheres, elas não são apenas beneficiárias da Agenda 2030, elas são agentes de mudança, ou seja, se a gente não tiver igualdade de gênero, a gente não vai alcançar o desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso é um fato, assim, é um pilar de implementação da Agenda 2030. As mulheres precisam ser agentes de mudança, né? E a gente precisa ver essa inclusão nas políticas, nos espaços de tomada de decisão, em processo de desenvolvimento, e daí só por fim, mostrando aqui também esses dados do último relatório Luz, em que a gente vê a proporção, né, de mulheres eleitas na nossa Câmara dos Deputados, né, em Brasília. E, enfim, é bastante triste, né? Em 2022, foi um pouco menos de 18% de mulheres, sendo que a gente tem mais de 50% da população brasileira é do sexo feminino, né? Então, 51%, segundo o IBGE, e a representação no Congresso é de 18%. Se a gente fizer aí desagregar esses dados ainda mais e olhar para mulheres negras, isso é mais preocupante ainda, né? Então, acho que a gente tem agora, no mês que vem, né, com as eleições, uma possibilidade de atentar a isso, né? Buscar candidaturas de mulheres negras, enfim, para que a gente possa ter essa parcela da população devidamente representada também nesse espaço de decisão. Bom, é isso, eu termino por aqui e fico à disposição para qualquer pergunta, debate, enfim, agradeço mais uma vez. Obrigado, Laura. Bem esclarecedor esse debate, como você falou, básico, mas muito esclarecedor. Lançou muitas luzes, né, sobre esse tema que ainda acho que é pouco discutido na maioria do movimento social, né? Queria te perguntar em relação ao que você fala de monitoramento, né? Como é que ele se dá na prática, assim? Como é que são elaboradas essas ações de monitoramento? E Da segunda, sociedade. Isto. Uhum. E segunda pergunta, que você destacou muito o aumento da violência de gênero, né? E fez uma relação isso com o empoderamento de meninas e mulheres, né? Como que você acha que nesse cenário que a gente está vivendo agora, da política polarizada, né, isso poderia ser pautado, né? De que forma poderiam haver brechas para que esse tema entrasse também na pauta política? Vou começar pela primeira pergunta, né, que é do monitoramento. Então, no caso da sociedade civil, o GT da Agenda 2030, que é composto por mais de 60 organizações das 5 regiões do país, e que juntas trabalham com os 17 ODS, né, com esses 17 macro temas, uma vez por ano se juntam para elaborar esse relatório Luz. Então, a gente tem documentos assim de preenchimento para cada uma dessas metas. Então, dentro de cada objetivo, cada meta, qual é o indicador já adaptado pro caso do Brasil, né? Essa adaptação foi feita pelo IPEA, no caso do Brasil, e a gente busca dados oficiais dentro do possível. Então, né, para saber o que aconteceu nesse último ano. Muitas vezes a gente não tem dados atualizados, a gente tem que recorrer a dados antigos. Quando a gente não tem dados oficiais, geralmente a gente busca em pesquisa acadêmica, né, que esteja né, Cielo, né, outras bases do gênero. Sempre coloca a fonte, obviamente, e a gente então classifica de acordo com aqueles gráficos que eu mostrei. Como é que isso está com relação ao ano anterior? A gente avançou? A gente retrocedeu? A gente estagnou? Busca esse olhar meio que é isso mesmo, um farol, né? Para a gente entender se a gente está avançando, se a gente está retrocedendo. E como eu falei, até esse ano a gente esteve retrocedendo, né? Cada vez mais. Esse é o primeiro ano que a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Então, essa é a maneira que é feito esse relatório Luz. Ele é referendado, então todo mundo lê, dá opinião, enfim, e daí ele vai para publicação. A sua segunda pergunta sobre a inclusão, né, de mulheres e meninas, acho que, como eu falei, acho que agora a gente tem essa possibilidade de olhar mais para isso, apoiar candidaturas, se não necessariamente de mulheres, ainda que eu acho que a gente precise dessa representação, né, nas esferas de tomada de poder, no governo, mas pelo menos candidaturas que se atentem a esse fato, né, que tragam isso enquanto uma pauta da candidatura,
assim, pensar, estão destinando os recursos minimamente necessários para a gente combater isso? Porque isso, assim, só de intenção não vai resolver. A gente precisa de orçamento, a gente precisa de política pública implementada. Então, acho que atentar essas questões, né? Como é que as candidaturas estão se posicionando com relação a esse tema? Acho que isso é fundamental, né? Para isso ser debatido cada vez mais, principalmente agora, né? Num período eleitoral. Acho que toda vez que a gente passa, né, por esse processo, isso vem mais à tona ainda. Isso deveria ser colocado sempre, mas principalmente agora, acho que, né, que tem um olhar muito atento a isso. Acho que é importante prestar atenção, né, de como é que as pessoas, os partidos estão se posicionando com relação a esse tema. Tá ótimo, muito obrigado. Você falou da participação importante da sociedade civil em todo esse processo. Uma dessas respostas é justamente esse projeto, Mulheres Liderando Rumo a 2030, que o Fórum de Sim. ONG AIDS do Rio Grande do Sul tem desenvolvido. Então, eu vou chamar a Márcia aqui para apresentar também brevemente as ações, os pilares desse projeto, né, que está sendo desenvolvido e esse webinário aqui ele tem uma das atividades, um dos braços é isso. Márcia, está por aí? Tô sim, tava abrindo aqui, mas tava com um pouquinho de delay. Mas, Laura, a gente podia ter aproveitado também e falado um pouco do nosso ODS 3 mais, né? Que a gente, eh, a Laura é quem coordena o nosso processo, vai responder o relatório Luz lá do ODS 3 magistralmente, já há anos ali ela vem fazendo isso, e aí ela tem um trabalhão, assim, para condensar tudo que compõe o ODS 3, que entra a questão do monitoramento do HIV/AIDS e da tuberculose, né? Trabalhamos juntas, Então, né, Márcia? Já há anos. Uhum. já faz um tempo, e a Laura faz isso super bem, assim, ela que lidera a nossa equipe lá do ODS 3. E ele acaba dialogando também muito com esse nosso projeto, porque dentro das ações que a gente está propondo para fomentar que as mulheres consigam conhecer mais a Agenda 2030, a gente também está focando um pouco dentro do movimento de luta contra a AIDS e tuberculose, né? E aí as ISTs e hepatites virais também, que é o foco que a gente tem trabalhado aqui no Fórum do Rio Grande do Sul. Então, a ideia é que quando a gente pensou esse projeto, a gente pensou em construir algo que contribuísse para que as mulheres e meninas elas se aproximassem mais da discussão da Agenda 2030, elas conhecessem um pouco mais também dessas agendas econômicas que a gente já vinha com algumas ações, né, no projeto passado, e conseguisse levar isso para também dentro do movimento de luta contra a AIDS, porque o que nós temos notado é que, apesar do movimento de luta contra a AIDS ter um trabalho muito sólido, trazer respostas efetivas, essas agendas elas não se integram de uma forma tão estruturada, com uma forma que ela seja mais realmente orgânica, que a gente consiga pensar isso. Assim, são poucos ainda os militantes, ativistas e ONGs que trabalham com a temática do HIV/AIDS, principalmente com mulheres, e que acabam estando dentro da Agenda 2030, apesar da gente ter, né, no nosso GT ali também companheiras do MNCP, do Movimento das Cidadãs Positivas, nós ainda temos um número menor de mulheres nessa pauta que acabam trabalhando junto. Mas o objetivo desse nosso projeto, então, e a gente sempre agradece muito o empenho que o GT tem feito de uma forma geral, e aí, Laura, tu também, enquanto quem faz parte dessa coordenação junto ao GT, de conseguir nos trazer essas possibilidades e esses financiamentos de projeto. Esse é o segundo projeto que a gente tem enquanto Fórum do Rio Grande do Sul, lançado pelo edital do GT da Agenda 2030, e eu tinha coordenado um com o Fórum de São Paulo na primeira edição, né? Essa é a terceira edição, então acabou que eu participei dos três editais. E isso acaba sendo muito importante para a gente que está na base levar mais um pouco do que é a Agenda 2030 para os territórios, porque seguidamente a gente nota esse descolamento da pauta daquilo que a gente discute no âmbito da política mais ampla e que acaba ficando muito na discussão dos acordos internacionais, e das propostas de como a gente quer dentro da política mais macro, e nos territórios as pessoas não identificam essas agendas.
E a gente notou que esses editais que o GT tem procurado trazer, eles têm propiciado muito isso, com que a gente consiga levar para dentro das nossas instituições para uma discussão que vai mais para o território e aproximar mais as pessoas realmente do que é a Agenda 2030 e do quanto é importante que a gente trabalhe os diversos ODS. Então, a ideia deste projeto, quando a gente apresentou no edital, é para que a gente pudesse contribuir, então, para que mais mulheres e crianças tivessem acesso às informações relativas às questões dos ODS e de toda a Agenda 2030, de como ela funciona, essas intersecções que tem, principalmente dialogando também com as agendas econômicas, né, que discutem as questões internacionais, e pensar a partir daí que se construa espaços também dentro dos movimentos para que se acesse não só a informação, mas que se pense mudanças de políticas públicas naquelas onde elas ainda não estão adequadas ou que elas não estão respondendo aquilo que o território pede. Então, nós pensamos isso através de algumas ações voltadas para a área mais de comunicação, mais digital, que seria trazer essa discussão através de um webinário. A gente também tem 3 podcasts que estão sendo produzidos e também vai ter ainda mais 2 ações mais referentes às questões de mídias e redes sociais. E aí, todas elas, a gente sempre está trazendo outras mulheres para contribuir com a discussão, para a gente poder estar fazendo essas intersecções dentro do próprio projeto. E o nosso objetivo maior é conseguir chegar ao final desse projeto com uma quantidade de conteúdo disponibilizado para as mulheres, fazendo com que elas, pelo menos aguçando a vontade de buscar mais e conhecer mais e ver o quanto a gente não tem como pensar nem numa resposta para o HIV, mas nem numa resposta para nós, enquanto pessoas que precisamos de uma sociedade melhor, se a gente descolar isso do que pensam os ODS, né? Nós temos que conseguir ver isso de uma forma mais ampla e pensar em todas essas intersecções. Então, a ideia do nosso projeto era muito isso, é levar para o território essa discussão, aproximar as mulheres das agendas de todos os ODS, mas mais fortemente, né, das questões relativas a gênero e saúde, né, e conseguir fazer com que o movimento AIDS, de uma forma geral, as mulheres ativistas, elas consigam conhecer para além do ODS 3, porque acaba que o pessoal se dedica mais a trabalhar as questões da saúde e aí conhece mais o ODS 3, mais especificamente lá na meta 3.3, que trabalha com HIV e as outras doenças, mas a gente queria propor essa reflexão de poder pensar isso de uma forma mais macro, com todas as intersecções. Então, discutindo mesmo a questão de gênero, mas trabalhar isso também olhando a questão de segurança alimentar, vendo agora o problema das águas, trazendo toda a questão ambiental e o quanto isso está impactando. Olha o que a gente tem sofrido com essa história das queimadas e o quanto isso impacta para as mulheres que têm um problema de conciliar toda a sua vida doméstica e econômica e tudo com todas essas questões que estão vindo por aí. Então, a nossa ideia era um pouco ambiciosa de querer levar muita discussão, né, num curto espaço, porque o projeto ele tem uma temporalidade pequena, mas a gente espera conseguir ao final aí, ao cabo desse projeto, ter motivado outras ativistas a também quererem trazer a Agenda 2030 para dentro do seu cotidiano de discussões, né, nas suas instituições e nos seus territórios. Acho que era isso, Leandro, num resumo a apresentação do projeto. Não sei se tu pensou em mais alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Acho que ficou bem complementar, né? Ela deu uma explanação geral dessa realidade, como que o GT trabalha, como é que são as relações, e você complementou apresentando o projeto que tenta dar o impulso, né? Uma proliferação das informações, uma amplitude do que está sendo tratado, assim. Acho que ficou bem complementar. É, então é isso, assim. Agradecemos. Laura, cadê você? Mostra o rosto. Foi abrindo aqui. Só para agradecer, então, a sua presença, a sua participação, a sua boa vontade de uma segunda-feira de manhã, né, de estar contribuindo aqui conosco, né? Agradecer a todos que estão acompanhando aqui, né, a Prazer é meu. transmissão pelo YouTube, que vão ver essa gravação posteriormente, né? E então passo para a Márcia aqui para fazer o encerramento dessa atividade. Não, eu acho que primeiro ver se a Laura ainda quer trazer mais alguma uma coisa, né, mais alguma contribuição. Ficou mais alguma coisa? Laura?
Não, Márcia, só falar que eu acho que é super importante o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? A minha gatinha aparecendo, né? Fico Ah, feliz. ela que vai ser o sucesso da gravação, pode Pois saber que é, vai ser ela. falaram. É. Eu fico feliz de ver esse trabalho sendo implementado e é um prazer estar com vocês e no que eu puder ser útil, contem comigo. Então, Laura, assim, muito obrigada mais uma vez pela tua parceria, né? Sempre bom contar contigo. E sim, como eu disse antes, né, é muito bom a gente ver o GT investindo e pensando nesses projetos voltados para as instituições que compõem o GT, para que a gente possa levar a discussão para os territórios. Essa é uma das atividades do projeto, como a gente falou, ainda tem os podcasts, tem outras ações feitas nas redes sociais também, e que, a exemplo do que a gente já fez nos outros, apesar da temporalidade do projeto ser pequena e ele encerrar agora em seguida, a gente continua trabalhando esses conteúdos e promovendo, né, para que continue a discussão ao longo do ano, né? Não vamos terminar o projeto e encerrar aqui. Então, assim, a gente deixa todos os conteúdos disponível e continua, assim, de tanto em tempo, né, colocando algum card, divulgando de novo, chamando para discutir e deixando também disponível o conteúdo para quando alguém vai fazer alguma formação e quiser discutir a Agenda 2030, a gente tem lá um repositório ali com conteúdo para além de tudo aquilo que a gente sempre marca, né, nas mídias do próprio GT, que tem o site, tem um conteúdo muito vasto. Muito obrigado, Laura, por ter estado disponível aqui em nos auxiliar nesse processo e a gente segue junto aí no GT com a nossa caminhada. Certamente. Bom trabalho para todo mundo. Obrigada e ótima semana. Obrigada. Tchau, tchau, obrigado.